Quem pisar neste solo sagrado e fitar os seus prados em flor, há de certo ficar. Rondon, na verdade, surge dentro de uma proposta do governo federal, que a ideia era integrar as regiões brasileiras e amenizar a diferença populacional de algumas regiões, como o Nordeste, que a gente tinha um índice populacional por metro quadrado muito grande, enquanto a Amazônia, nossa densidade populacional era bastante extensa. Aqui, exatamente em Rondon do Pará, era só mata. Tinha a estrada que cortava aí a mata e algumas casinhas, inclusive lá no DR, e vinha descendo para cá, assim, aquelas casinhas, mas foi muito pouca, era muito pouca naquele momento. E chegamos aqui ficamos, né, trabalhando na roça, na roçada, desmatando. O pessoal que a gente veio com eles chegou aqui, montou serraria, a gente foi trabalhar com, meu marido trabalhava na serraria, e por aqui fomos ficando, criando os outros filhos. O pessoal falava que aqui as terras era fácil de conseguir. De fato, tinha, meu velho ganhou mesmo 100 alqueires de terra, mas aonde pisava ali já saía com a malária no pé. E aí ele falou, não, eu não quero morrer novo e deixar meus filhos tudo pequeno, minha velha, não, eu não quero essa terra não, pode deixar, um dia eu consigo. Aí foi até que ele conseguiu pela Getati. Mas a vontade que a gente tinha de vir para aqui era só para conseguir terra mesmo. Na década de 60, né, quando veio para cá o DNR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, e eles vieram para abrir as estradas, né, abrir essa BR-222, antiga PA-70, como o pessoal chamava. E aí meu pai, que vendia joia, veio para cá. Era uma região que estava todo mundo vindo pelas oportunidades, que estava começando, terras. Então eu cheguei aqui no dia 4 de janeiro de 1970, vim com a minha família. Meu pai já veio como vendedor de joias, né, bijuterias e tudo, e em pouco tempo ele conseguiu montar a primeira loja, porque em Rondon nós tínhamos pessoas que vendiam nos carrinhos, e tinha o famoso Manuel das Trouxas, que ele vendia nas trouxas. Meu pai veio aqui em 1970, aqui, quando nós fomos para São Paulo, ele primeiramente veio aqui em Rondônia. Ele já tinha um irmão que morava aqui, ele veio em 1970, mas quando ele chegou aqui, na região dava muita malária, então ele resolveu não vir naquele tempo, porque tinha filhos pequenos, eu sou o mais velho, naquela época eu tinha só 7 anos, então ele resolveu não vir para cá e nós fomos para São Paulo. E depois, ele sempre naquele intuito de vir para cá, ficar aqui próximo do irmão dele, e ele resolveu vir de São Paulo para cá. Por isso que nós viemos para cá, para Rondon do Pará. E começou a distribuição de terra, né, o povo ocupando até os pedaços, né, onde sabia que não tinha dono. Inclusive meu marido foi um dos que foi, mas o pessoal dos americanos que já existiam aí também fizeram aquele movimento terrível e acabou expulsando as pessoas de lá. Então meu marido voltou e a gente ficou trabalhando na cidade mesmo, nas serrarias, e trabalhava de empreiteiro também, pegava empreitada. Naquele período até se chamava de gato. E dentro da conjuntura de cidades, na Amazônia a gente é classificado 2 tipos de cidades, as chamadas cidades ribeirinhas, que surgem, né, às margens dos rios, e as cidades de estrada, como é no caso a nossa, que vai surgindo com a abertura das estradas. Quando a gente chegou por aqui, as casinhas eram casa de taipa, né? Dizer assim, casa de taipa. Levantava as madeiras e batia barro,
coberta com taubinha, porque não tinha ainda comércio, era muito longe, era na Imperatriz ou Marabá, que a pessoa tinha que ir para fazer a compra de material, e aqueles de menos poder aquisitivo não tinha essa oportunidade. Então, o que restava era a gente construir nossas casinhas de pau a pique, aí, quero dizer, coberta de taubinha, e cada dia chegava um caminhão de pau de arara com mais pessoas. E na medida em que foi chegando as pessoas, que foi crescendo, aí foi surgindo os comércios, né? Nós já chegamos e já compramos uma casinha ali onde é a Elite hoje, né? Então era uma casinha de barro, de taipa, assim eu me lembro. E naquela época Rondon tinha a Elite, tinha mais umas 2 casas ali, e na frente mais umas 3 casas somente. E lá onde é o posto Rondon, nós tínhamos um espaço que era um espaço de entretenimento, uma lanchonete que a gente chamava Latada do Cícero Mendes. E lá tinha aquelas bocas de ferro, né, aqueles grandes megafones, onde a comunidade se comunicava. A água tinha um caminhão caminhão-pipa, que distribuía a água. Era comprado, a gente comprava as latas de água, né? Pegava no rio, trazia, a gente tinha o nosso receptor, né? Reservava a água ali, mas era difícil. A água para beber era as cacimbas lá na beira do rio que a gente tinha que ir. Era uma luta buscando água para beber. E as roupas a gente ia lavar no rio, né? Tem o Rio dos Baianos, que eles falam, aquele lá da Rua Bahia, Rio do Cainágua, Rio do Garimpo. E era aquela fileira de pessoas. Era carro e jegue, povo buscando água no jegue. Era a verdadeira festa até, né? Naquele tempo que a gente não tinha quase nada. Então, foi nesse momento assim, até que surgiu a água, né, o poço artesiano, que ainda foi feito muitos poços artesianos aqui. E Rondon, ela vai vindo crescendo em relação, tendo uma relação principalmente com os rios. A gente é uma região em que é banhada por um braço do rio Aranandeua, e as pessoas acabaram que ficaram aqui até mesmo por causa da necessidade da água. Então a gente tem aí a primeira rua, que era a Rua dos Pioneiros, ali o próprio, que a gente chama hoje, né, que é o Cainágua, o Rio dos Garimpos, ali o Rio da Farinheira, que antes era chamado de Rio dos Baianos. As pessoas vão começar, a cidade vai começar a surgir ali por causa exatamente da necessidade da água como uma situação de sobrevivência. E engraçado que uma das primeiras atividades comerciais aqui de Rondon, não estou falando em ciclos econômicos, mas algumas atividades, a primeira atividade aqui em Rondon foi a venda de água, que as pessoas iam construindo as casas, iam pintando, pegavam aquelas latas de tinta e pegavam um animal ou o carro, ia no Rio dos Garimpos ou no Cainágua ou até mesmo dos Baianos, pegava água para sua casa, para a higiene da sua casa, mas também, como nem todo mundo tinha carro, algumas pessoas ou animais aproveitavam para vender a água. E aí a gente tem a primeira leva de uma atividade econômica que foi bem comum, até a gente ter o processo de água encanada na cidade. Aqui a atividade econômica em Rondon era a indústria madeireira, né? Que era muito forte. Então aqui tinha madeiras muito nobres, né, naquela época, então tinha muitas serrarias, então esses madeireiros vinham de outras regiões, principalmente do Espírito Santo e Minas Gerais, e até do Goiás, e aqui instalavam as suas serrarias. Então a madeira era muito abundante, né? Então me lembro quando eu cheguei aqui,
só serrava as madeiras nobres, que era o pau-d'arco, que é o ipê, né? A sucupira, frejó e o cedro. Então eram essas madeiras nobres, as mais procuradas, né? As mais desejadas. Depois foi ficando mais escasso, foram extraindo outros tipos de madeira. Lembrando também que quando os colonos chegam, eles se deparam aqui com uma tribo indígena, e que inicialmente houve um confronto, e para que essa proposta do governo acontecesse de uma forma até mais rápida, dessa abertura das estradas, o governo acaba negociando para que os índios saíssem dessa região e se alojassem onde ali próximo ali o 40, né, que é a reserva indígena dos Gaviões. Aqueles índios, aquela tribo, na verdade, ela vivia nessa região, que principalmente aqui, nessa região que é a vicinal do Surubiju. Tinha feira, né? As pessoas que já plantavam e colhiam, traziam seus produtos para vender na feira. Até pessoas de fora, vinha pessoas de fora, mais da cidade mais distante, para vender. Então foi aqui a primeira feira, aqui nessa Praça da Paz aí, que todos os sábados tinha lá, né, o movimento, as pessoas iam fazer as compras. Depois, essa feirinha passou para aqui, onde é o Banco do Brasil hoje, né? E já era um movimento maior, né? Mais gente. E depois ela mudou lá para onde é o mercado hoje, que até hoje permanece, né? Mas isso já com um bom tempo, né, de atuação aqui. E era dessa forma, né? Os comerciantes que aí já veio loja de tecido, armazém mesmo. Mas assim, foi... De início, você sabe como é que é o início de uma cidade. Pode dizer assim, uma corrutela que foi Rondon do Pará, e daí veio crescendo, e que estamos onde estamos hoje, né? Uma questão que é muito forte aqui, e que foi a questão também das atividades econômicas, e com isso, por causa dos ciclos econômicos, a gente tem também um número de índice de conflitos agrários muito grande. Eu lembro quando eu fui entrevistar, na época, sobre isso, com o doutor Antônio, inclusive, ele falou o seguinte: quando o governo ele chegava aqui, que ele doava as terras, de acordo à legislação brasileira, todas as terras que elas ficam no entorno, né, às margens de qualquer rodovia, ferrovia, hidrovia, essas terras elas se tornam devolutas, ou seja, elas são do governo da União. E como a estrada estava sendo aberta por um órgão estadual, que era o DR, o governo do estado, através do Interpa, que era o Instituto de Terras do Pará, acabava considerando que aquelas terras eram de terras paraenses. Então, grande parte dos conflitos agrários que nós tivemos aqui, também aconteceu muito por isso. A União acreditava que, de acordo por serem terras devolutas, eram terras da União, e aí manda o INCRA, né, Instituto Nacional de Reforma Agrária, para vir para a região para distribuir as terras para os colonos. E assim também o Interpa manda os seus funcionários para dividir, para entregar, distribuir as mesmas terras. Então tinha terras que quem recebeu eram dois colonos. E aí porque todos eles vieram com essa proposta de enriquecimento. E as ruas, não tinha nenhuma rua asfaltada aqui, né, quando nós chegamos aqui, era tudo ruas de chão, uma poeira muito, muito grande, né? Os deslocamentos eram muito difíceis, né? No período do inverno era muito atoleiro para a gente se deslocar até Marabá. Marabá não tinha aquela ponte, era balsa ainda, né? Tinha que atravessar a balsa ali em Marabá. Se você quisesse ir em outro local
Então tinha que enfrentar essas estradas, né, muito emburacadas. Na época da poeira, era muita poeira, né? Então dava problemas. E aqui o comércio aí da avenida, se concentrava basicamente o comércio na avenida. Então as pessoas colocavam plástico nas roupas, por exemplo, para não pegar poeira. Então você via aquelas roupas brancas todas amareladas, só da poeira aqui da BR. Mas era um tempo de desbravamento, né? Um tempo de muita violência também, né? Naquela época tinha muitas mortes, né? Por conflitos de terra. Então era um período muito nebuloso. Exatamente. A energia, ela vinha 8 horas da manhã. Quando começou a colocar, né, a energia elétrica, ela vinha 8 horas da manhã e ela ia embora meia-noite. Então, meia-noite, quem estava na rua tinha que dar um jeito de ir para casa, porque a energia acabava em todos os lugares. Só voltava no outro dia, 8 horas da manhã. Então, assim, quando a gente é criança, essa realidade, quando a gente é criança, isso pra gente é diversão, é divertido, sabe? Eu lembro dos meus irmãos chegando chateados porque estavam na noite, né? Queria dançar, queria brincar na noite, mas meia-noite a energia acabava, tinha que voltar para casa. Então eu lembro meus irmãos chegando deslangados em casa porque a energia ia acabar, tinha que vir para casa. Então tinha aqui os bailes, aqui o chapéu de palha, o terraço, eram os lugares da época, né, que o pessoal frequentava, e meus irmãos eram frequentadores, né, meus irmãos mais velhos frequentadores, mas tinha isso, de meia-noite tinha que voltar para casa porque a energia ia acabar. O cotidiano da vila, as pessoas realmente, eu lembro que as pessoas, como aqui em Rondônia no início não tinha energia elétrica, então assim, era muito comum as crianças ficarem na rua, ficar brincando, as famílias iam para a porta da casa, principalmente de noite. A relação social com os vizinhos era muito mais intensa do que se tinha hoje, porque a gente não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha sistema de televisão, aqui não tinha nada. Então, assim, acabava que a vida social com a vizinhança era muito mais intensa. A chegada do padre José Fontanella, que eu falo que é um marco histórico para a nossa cidade, porque quando começou a falar em desenvolvimento, foi quando o padre chegou com uma outra visão. Ele via da Itália e como ele estava chegando da Itália, né, ele tinha uma outra visão. Então, começamos a construir a escola, tinha aula de francês pela Rádio Educadora de Bragança. À noite as pessoas poderiam estudar francês. E ele era médico, ele era conselheiro, ele tinha todo um trabalho de curador mesmo da vila, né? Quando a gente passou a ser Vila Rondon. E assim, o padre foi fundamental nessa parte do desenvolvimento, né? E ele teve também um envolvimento político, né? Que terminou sendo expulso pelos militares porque ele defendia o povo. E era um momento muito sério, político aqui, de grilagem de terra. As pessoas iam para Rondon atrás das terras, né? E muito trabalho escravo, e o padre se colocou realmente a favor do povo. Então tem toda uma história a partir desse contexto, né, da posição do padre Fontanella aqui em Rondon do Pará. Coletivamente, ele foi para Belém para conseguir os primeiros professores, ele foi para Belém para conseguir o funcionamento do ensino fundamental. A gente estudava na igreja, era a Escola Nossa Senhora Aparecida, que funciona onde hoje é a Igreja Matriz. Então, nossa escola era ali. E depois ele fez uma campanha com os nossos pais, pegava material na mata, tábua e fez de madeira, a Escola Nossa Senhora Aparecida. Depois passou a ser a Escola Dionísio Bentes, que era uma escola de fundamental. Eu estudei, ai meu Deus, agora vão descobrir minha idade, porque eu estudei no casulo de Dona Maria Baiana. Quem é criança dos anos 80, né, que não conheceu o casulo de Dona Maria Baiana? Dona Maria Baiana era uma senhora que, a impressão que eu tenho, acho que ela fazia um trabalho social, porque eu não me lembro que a gente pagava por estudar lá. Eu acho que também não lembro se havia uma parceria com o governo. Eu lembro só que a gente estudava lá.
Mas, pelas nossas condições financeiras, também não acredito que fosse particular, né? E era muito bom lá. A gente merendava. Quando eu sinto o cheiro de chá de canela ou de cravo, eu me lembro que a nossa merenda lá era chá com bolacha, chá com pão. Então, assim, toda vez que eu sinto o cheiro de chá de canela ou de cravo, me remete, me volta lá no tempo. Aí sim, as séries iniciais, eu já, depois o casulo, na verdade, seria o maternal, que hoje chama maternal, né? Aí eu fui estudar na escola Dom Pedro I. Então eu tenho assim, uma satisfação, um orgulho muito grande de dizer que fui aluna da escola Dom Pedro I. Como eu morava na zona rural, então eu estudei lá de 1ª a 4ª série. Quando eu vim para a cidade para poder estudar, porque na zona rural só tinha até a 4ª série, então quando eu vim para cá, vim fazer a 5ª série, então comecei a estudar no Dionísio. E eu estudei Dionísio da 5ª série até o ensino médio, porque na época o Dionísio tinha todas as séries. E eu me lembro da estrutura da escola, sempre teve essa corzinha clara, né, um begezinho, uma coisinha assim mais clarinha. A parte que hoje tem vidraças, vidros, eram de madeira taliscadas em formas de X. E as portas também de madeira, todas de forma clarinha. A estrutura do Dionísio sempre foi a mesma quantidade de salas, tirando a parte dos laboratórios que foram construídos logo depois, tipo em 2002, 2003, por aí que elas foram construídas. Mas a outra parte da estrutura da escola sempre foi a mesma. A quantidade de sala, a quantidade de blocos. O que foi modernizando foi o telhado, a parte que era aberta, taliscada. Então a gente... Eu costumo dizer que eu tenho um carinho muito grande pela escola, porque a minha vida educacional praticamente toda, tudo que eu me lembro, foi no Dionísio Bentes de Carvalho. 5ª série, ensino fundamental maior, o ensino médio. Só fui fazer faculdade fora, mas quando eu voltei de novo para o Dionísio Bentes para poder estudar, para poder trabalhar na escola. Então, eu tenho um carinho muito grande porque eu acompanhei toda a evolução da escola, todas essas reformas, toda essa parte estrutural a gente acompanhou. Eu vi a carência da escola Dionísio Bentes de Carvalho. Ele precisava atrair professores, principalmente de Belém, e os professores não queriam vir para cá pela distância, pela dificuldade das vias, né, públicas, né, das estradas, rodovias. E praticamente os alunos do 2º grau ficavam sem atendimento na área da educação no 2º grau. Então, depois que passou para o sistema modular para tentar atrair professores para que viesse aqui. Então eu me sensibilizei com aquela situação. Tinha um curso técnico na área da educação, né, da pedagogia, e tinha um curso técnico em ciências contábeis, em contabilidade. Então eu me dispus voluntariamente, sem receber nada, ajudar aqueles alunos que estavam ali sem aula. Então eu de 85 até 87 eu ministrei aula ali no Dionísio Bentes de Carvalho, assim, voluntariamente, né? E a gente ajudava também a fazer mutirões para limpar a escola. Quando a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu vi a escola muito bagunçada, muito entulho, né? E eu fui com o prefeito na época, o senhor Judeu Miranda, e só requisitei dele uns maquinários, uns caminhões. Nós tiramos mais de 15 caminhões de entulho daquela escola de Dionísio Bentes de Carvalho. Na verdade, assim, a Praça da Paz foi um grande marco também para Rondon. A Praça da Bandeira, né, sempre no início dos anos 80, sempre tem a Praça da Bandeira, mas a Praça da Bandeira era um limpão. Aí não tinha muitos atrativos, lá era um espaço que, quando vinha circo para a cidade, ficava lá, era um espaço de comício, era um espaço assim... A Praça da Paz é que foi o marco mesmo. Aí a nossa diversão era ir lá, sair da missa domingo, tinha que dar as 3 voltinhas. A galera da minha época vai saber o que é isso. Sair da missa e dar 3 voltinhas lá na Praça da Paz para depois ir embora. E tomar sorvete. Tomar sorvete, era a diversão. Eu
eu não tive muito, assim, essa liberdade, assim. Meu pai era um pouco rígido, né? Meu pai e mãe também eram um pouco rígidos, assim, em relação a essas saídas, aos rolês, entendeu? Realmente, nosso caminho era assim, era casa, escola, igreja. Casa, escola, igreja. Depois, quando a gente começou a trabalhar, casa, escola, trabalho, igreja. Né? Então, não saía muito, mas eu sei os ambientes que tinha o pescoço, Corujão Lanches, inclusive, eu tinha muita vontade de ir. Já na parte já de mais adolescente, tipo 15, 16 anos, um lugar que era muito movimentado aqui era a Praça da Paz. Então a gente fazia um combo, digamos assim, saíamos no domingo à noite, íamos para a missa, saía da missa, já ia para a Praça da Paz, que era um local que a maioria das pessoas iam e se encontravam por lá. Hoje em dia a Praça da Paz nem é tão movimentada, mas naquela época, nossa, dava muita gente, então era um ponto de concentração dos adolescentes, da garotada ali na praça. Quando o hospital municipal mudou, que era como ela se referiu agora há pouco, com o CESP Velho, que hoje funciona a Secretaria de Saúde, hoje é a base do SAMU, era a Fundação Nacional de Saúde ali. Quando mudou, eu me lembro que elas que estavam à frente, eu me lembro que a visita no local, elas foram inspecionar, fiscalizar, alguma coisa que vocês foram fazer lá, né, mãe? Eu me lembro, veio um político de fora, e eles foram olhar antes da inauguração. Eu era muito pequena, eu estava atrás, né? Eu ia atrás dela onde ela ia. E aí eu me lembro do hospital, eu lembro até que teve uma hora que a porta, uma das portas lá assim, fechou comigo, eu fiquei só, e aí eu fiquei com muito medo, um hospital, você imagina, né? Já morreu gente, o hospital não tinha nem inaugurado ainda. E eu já achando que tinha morrido gente ali, e saí correndo, abrindo porta, até encontrei o grupo deles que estavam lá. A própria população começa a reivindicar o processo de emancipação, porque o nosso prefeito, a pessoa que respondia politicamente e administrativamente pela cidade, ficava a 500 quilômetros de distância. Então, há uma luta mesmo da população para conquistar a emancipação. E aí, nesse mesmo contexto, o governo estadual da época começa a pegar esses municípios que surgiram aí nesse contexto e emancipa essas cidades, obviamente com a reivindicação da população vigente. E Rondônia é emancipada. E o nosso primeiro prefeito, e como que foi importante para a população, de uma certa forma, ela queria muito a emancipação, a gente queria ter, eu lembro assim, que eles queriam ter uma organização política aqui. É tanto que quando o primeiro prefeito ganha as eleições, eu ainda era criança, e a gente vai, hoje, jamais eu faria um negócio desse por candidato político nenhum, mas a gente foi receber o camarada que foi empossado lá, porque a gente ainda não era uma cidade oficialmente, ele foi empossado lá, os votos daqui, né, foi levado para São Domingos do Capim. Então, quando teve a notícia que ele tinha sido eleito, a população daqui saiu para ir receber ele ao longo da BR. Inclusive, eu lembro que a minha família foi receber ele lá no quilômetro 70, para poder vir para um candidato que tinha sido eleito, né, como o primeiro prefeito da cidade. E o processo político foi se desenrolando, algumas lideranças se destacaram aí ao longo dos anos. Comparando a Rondon antiga com a Rondon que nós temos hoje, eu posso dizer que a gente teve um crescimento bem considerável. E eu digo isso como cidadão e também como legislador. Eu vejo que Rondon, ela tem, principalmente na parte da estrutura dela, estrutura física, uma melhora muito grande. Quantidade de ruas calçadas, a questão da saúde, a questão da educação, é claro que a gente precisa melhorar muito nesses pontos, é claro que a gente precisa modernizar muitas coisas ainda, mas se você comparar a idade que Rondon tem, que 40 anos não é uma idade, para a cidade não é uma idade muito grande, nós estamos em uma estrutura muito boa, pela idade que tem. É claro, temos falhas e precisamos melhorar ainda nesse quesito. Liberal sempre foi e será, tão modesta, tão bela e gentil.
joia do